Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, né? E a gente vai dar continuidade com operações com medidas de ângulos, né? Lembrando que a gente já viu semana passada adição e subtração, né? Hoje a gente vai ver multiplicação, certo? Aí, né? Para começar, espero que todos estejam bem, né? E que Deus possa continuar nos abençoando para que possamos dar continuidade em nossas aulas, né? Então, como eu já falei, o conteúdo é operações com medidas de ângulo, tá bom? Nessa primeira imagem, a gente vai ver, ó, como multiplicar medidas de ângulo, certo? No ângulo de medida de 10 graus, 65 minutos e 66 segundos, temos que 65 minutos é igual a 60 mais 5, igual a 1, mais 5 minutos e 66 segundos. Então, 66 segundos mais 6 segundos, 1 minuto mais 6 segundos. Dessa forma, 10 graus, 65 minutos, certo? E 66 segundos igual a 11 graus, 6 minutos e 6 segundos. Por quê, Mari? Por quê? Observem bem que nos 65 minutos, ele tem 60 mais 5. Por que 60 mais 5? Porque a gente vê que no minuto a gente tem 60 segundos. Então, se 1 minuto a gente tem 60 segundos, então o 5 que sobrou vai somar com os 60, que é dos 60 segundos, que dá igual a 65, certo? E do mesmo jeito é com 66, gente. 66 segundos igual a 60 segundos mais 6 segundos. Por quê? Lembrando que cada minuto a gente tem 60 segundos, certo? Ó, multiplicação de medidas de ângulo por um número natural. Observem bem, gente, que a multiplicação de 36 vezes 5, 15 vezes 5 e 35 vezes 5, né? Bem, gente, ó, a gente vê que 5 vezes 36 dá 180. 5 vezes 15 igual a 75. E 5 vezes 35 igual a 175. Se 1 minuto é igual a 60 segundos, então a gente vai ter igual 175 minutos, certo? Segundos, perdão, igual a 120 segundos mais 55 segundos, que dá igual a 2 minutos mais 55 segundos. Então, 180 graus, 75 minutos e 175 segundos igual a 180 graus, 75 minutos mais 2 minutos e 55 segundos. Da onde saiu esses 2 minutos, Maria? Vocês podem estar se perguntando. Por quê? Aqui no 120, se a gente tem em 1 minuto 60 segundos, então a gente vai ter em 120 minutos 2 minutos. Por que 2 minutos? Porque 60 mais 60 são 120. Tá bom, gente? Mais 55 segundos, certo? Então, 180 180 graus, 77 minutos e 55 segundos, certo? Se 1 grau é igual a 60 minutos, então 77 minutos igual a 60 mais 17 minutos igual a 1 grau e 17 minutos. Certo, gente? Gente, aqui é só mais observação de que porque 77 igual a 60, gente, a gente vê que, observem uma coisa, se eu tenho 77 minutos
igual a 60 minutos mais 17. Por quê? Porque a gente vê que 77 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, os 60 é dos segundos de 77, certo? E os 17 é o restante de 60 segundos. Entendeu, gente? Então, é como se eu pegasse 77 menos os 60 e irá sobrar os 17, certo? Então, 180 graus, 77 minutos e 55 segundos, igual a 1 grau mais a 1 grau, 17 minutos e 55 segundos. Então, gente, ficou 181, 17 minutos e 55 segundos. Como eu já expliquei anteriormente, esse 1zinho é do 60, certo? Ó, gente, nessa imagem a gente vai ver como fazer multiplicação de graus, minutos e segundos. Nesse caso, o segundo 4 vezes 30 é igual a 120. Porém, como 1 minuto tem 60 segundos, e nesse caso tem 2 minutos, você deve doar 2 minutos para a casa das dezenas. Isto é, na casa dos minutos, em seguida você deve multiplicar o 4 vezes 20, que dá 80, e somar os 2 minutos doados. Então, gente, como eu expliquei anteriormente, a primeira parte de 120, a gente tem 2 minutos, certo? Então, eu vou mostrar uma imagem aqui de uma resolução de um item do livro, certo? Da atividade de vocês, para não ficar dúvida, ok? Gente, eu trouxe esse exemplo para não ficar dúvida, tá bom? Ó, eu tenho 6 vezes 12 minutos e tenho 6 vezes 45 graus, certo? Então, como eu expliquei na primeira imagem anterior, na primeira imagem, né? Ó, eu vou multiplicar o 6, perdão, vezes 12 segundos, que dá igual a 72 segundos. Igual 1 grau e 12 segundos. Por que 1 grau? Como eu expliquei anteriormente, o 72, né? Ele vai ter 1 minuto e 12 segundos. Por que 1 minuto e 12 segundos? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, o 12 com 1, né, de 1 grau, é de 72. Se eu tiro 1 minuto, irá sobrar o 2. O 12, perdão, gente. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 45 graus, que está igual a 270. No resultado final, 270 mais 1 grau vezes 12 minutos, igual a 271 graus e 12 minutos. Então, vocês devem estar se perguntando onde saiu esse 1zinho. Esse 1 que tem aqui, né? Então, o 1 vem do 72, porque o 72 tem 1 minuto e 12 segundos, certo? Então, se eu tirar os minutos do 12, né, irá ficar. Se eu não tivesse colocado 1 aqui, eu poderia ter colocado o 60, que é 1 minuto, né? Então, gente, ó, o 1 vai ser sempre como se fosse o 60 de 1 minuto, certo? Então, se 1 é 60 de 1 minuto, o 12 é o restante que sobrou de 1 minuto, que ficaria 12 segundos, né? E já no final, com a multiplicação de 45 vezes 6, que dá igual a 270, então eu irei somar o 270 mais 1 grau e 12 segundos, que dá igual a 270 graus e 12 segundos. Certo, gente? Ó, gente, nessa outra imagem eu trouxe outro exemplo para vocês, certo? 4 vezes 30 igual a 120, igual a 2. Por que 2, gente? Gente, eu já mostrei na imagem anterior que se eu tenho 60, vai ser 1. Por quê? 60 é 1 minuto. Então, se eu tenho 120, eu vou ter 2 minutos. Então, gente, 4 vezes 12 igual a 48. 48 graus mais 2 graus igual a 50 graus.
Por que 50 graus, gente? Porque não esqueçam que se eu tenho 120 minutos, eu vou ter equivalente a 60 mais 60, que vai dar 120 minutos, né? E dá 2, transformando em minutos, certo, gente? Então, 4 vezes 30 dá igual a 120, que equivale a 2 minutos, certo? Por que equivale a 2 minutos, Maria? Porque se eu 1 minuto tem 60 segundos, então 120 minutos vai ter 2 minutos. Porque 60 com 60, 120. Então, 120 equivale a 2 minutos, certo? A soma final, gente, é só vocês somar a multiplicação de 4 vezes 12, que vai dar 48, com a multiplicação de 4 vezes 30, que vai dar 120, equivalente a 2 minutos, certo? Então, vai dar 48 graus mais 2 graus, que dá igual a 50 graus. Ó, gente, aqui tem outra imagem. Como multiplicar a medida de um ângulo por um número natural? Devemos multiplicar o grau, o minuto e o segundo separadamente. Então, gente, aqui, ó, a gente vê a multiplicação de 3 vezes 15, 3 vezes 35 e 3 vezes 28. Dá igual a 45 graus, 105 minutos e 84 segundos. Gente, agora vai ver um pouco da divisão, tá bom? Certo, gente? Então, a gente vai ver um pouco da divisão, certo? 36 dividido para 5. Se 1 é igual a 60 minutos, passaremos a ter 16 mais 60 minutos igual a 76 segundos. 76 minutos dividido para 5. Se 1 é igual a 60 segundos, passaremos a ter 37 segundos mais 63 segundos, igual a 97. Ó, gente, como dividir medidas de ângulo? Os ângulos são medidos em graus e subunidades dos graus são os minutos. 1 grau, gente, como eu falei anteriormente, igual a 60 minutos e os segundos igual a 60 segundos. Veja como fazer a conversão entre as unidades de tarefa, que pode ser útil caso você necessite fazer operações. Com medidas de ângulo, você tem minutos e frações de minutos. Lembrando, gente, que a gente não vai utilizar frações, certo? E apenas divisão e apenas multiplicação e um pouco da divisão, tá bom? Para encerrar, gente, a gente vai ver como transformar os minutos em segundos. Basta multiplicar por 60, pois 1 minuto igual a 60 segundos. Então, se eu tenho 3 minutos, vai ser 180 segundos. Se eu tenho 22 minutos, vai ser 1.320 segundos. Se eu tenho 50 minutos, igual a 3.000 segundos. Para passar de segundos para minuto, basta dividir por 60. Viu, gente? Então, a gente vê que para transformar minutos em segundos, multiplicamos por 60. E para passar de segundos para minutos, basta dividir por 60, certo, gente? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, certo? Não vou cobrar muito da divisão hoje, certo? Vai ficar para a próxima aula, mais aprofundamento do conteúdo. Hoje vai ser mais a multiplicação, certo? Então, espero que todos tenham entendido. Se não tiverem entendido, me pergunte, que eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas, certo? Lembrando que 120 minutos vai ser 2 minutos, certo? Não esqueçam dessa parte da transformação de minutos e segundos, tá bom? Então, espero que todos tenham entendido. Peço perdão se o vídeo não tiver ficado muito claro na explicação. Mas qualquer coisa me pergunta, eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, tenham um bom dia e uma boa aula.